eu já tenho um modelo aberto aqui, que eu justamente é um exemplo para mostrar para vocês como trabalhar com um plano nesse modelo, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é, vamos supor que eu queira um plano nesse círculo aqui, né? Então tem esse cilindro e eu quero criar um plano tangente aqui. Como que eu faço isso, né? Então, mesma coisa. Eu tenho esse plano aqui de referência, né? Poderia ser um plano direito aqui também, né? Então tá, eu tenho esse plano aqui em recurso, geometria de referência. Como eu já selecionei esse plano aqui, ao clicar em plano, ele já identifica a sua primeira referência, que seria esse plano aqui. O plano que já está criado. Então, a minha segunda referência agora vai ser esse cilindro. Ao clicar no cilindro, repara agora que tem uma única restrição, que é tangente, né? Não tem como ter outra restrição. E repara que agora eu consigo trabalhar com as restrições desse primeiro plano, né? Como ele está perpendicular, repara que ele vai estar a 90 graus com esse primeiro plano de referência. Se eu colocar paralelo, por exemplo, ele vai ficar paralelo, né? Perpendicular, ele fica a 90 graus. E se eu selecionar a restrição paralelo, ele vai ficar paralelo ao primeiro plano de referência, certo? E aí eu consigo também inverter essa distância. Ao clicar aqui nessa caixinha, na segunda referência, repara que ele muda, né, para o outro lado do cilindro. E no perpendicular, a mesma coisa. Ao selecionar a caixinha, ele vai mudar o lado, né? Então, vou dar um OK. E aí eu criei a minha primeira referência, o meu segundo plano. De acordo com a minha primeira referência, que é o plano, e as minhas restrições, certo? Agora vamos supor que eu queira, na vista superior, vamos supor que eu queira um plano exatamente entre essa tangente desse cilindro com essa superfície. Resumindo, eu quero um plano aqui no meio dessas duas partes. Eu quero um plano aqui. Como que eu faço para criar exatamente um plano aqui no meio, né? Então, selecionando esse plano, certo? O plano 23, eu venho em recurso, novamente, geometria de referência, em plano. Aí pronto, a primeira referência está selecionada, que seria esse plano aqui. A minha segunda referência vai ser essa superfície, correto? Então, ao clicar nessa superfície, repara que automaticamente ele selecionou a caixinha do plano médio. Porque basicamente é a única restrição que a gente pode estar definindo para esse plano. E repara que aqui em cima ele já deu a mensagem que o seu plano está totalmente definido. Bem provável que se eu tentar selecionar qualquer outra restrição ou referência, ele vai dar erro porque ele já está totalmente definido, né? Então, eu dou um OK e aí ele criou o meu plano médio. Bom, agora vamos supor que eu queira eu queira criar um plano nessa linha aqui, ó. Quero criar um plano exatamente aqui, certo? Como que eu faço? Então, posso partir desse plano, posso partir desse plano, posso partir desse plano. Vou selecionar esse plano, por exemplo, como minha primeira referência. Então, eu já dou um clique nele, em recurso, geometria de referência, plano. Repara, então, novamente, que já selecionou a minha primeira referência, que é esse plano, né? E qual seria a minha segunda referência? Repara que eu posso selecionar um ponto, uma face ou uma linha, né? Então eu quero um vértice, vou selecionar esse vértice e automaticamente ele cria esse meu plano nesse sentido aqui, do vértice, certo?
coincidente ao vértice, então ele vai seguir paralelo, ó, primeira referência, então ele está paralelo a esse plano de referência e eu defini ele aonde? Defini ele nesse ponto aqui. E dou um OK. Agora vamos supor que eu queira trabalhar ângulo, eu quero trabalhar com ângulos nesse plano aqui. Né? Como assim? Então vamos supor que eu seleciono esse plano, recurso, geometria de referência, plano. Né? Então, novamente, já selecionou a primeira referência, que é o plano, certo? Agora, a minha segunda referência vai ser essa linha. E ao selecionar essa linha, olha que interessante. Selecionei essa linha, ele já criou como está perpendicular aqui, certo? Então ele está perpendicular a esse plano de referência, mas eu não quero perpendicular, eu quero trabalhar com ângulo. Então eu seleciono aqui, ó, na árvore de projeto a opção ângulo. E agora, repara que eu consigo, ele está a 10 graus, mas eu consigo modificar, ó. Repara que o plano está sendo modificado, certo? Então eu vou deixar 10 graus. E a teoria segue. Eu consigo inverter a distância, então ele vai mudar, né? E consigo ainda adicionar vários planos com esse ângulo, certo? E vou dar um OK. Repara que ele criou vários planos com esse ângulo, né? Uma coisa interessante aqui que eu esqueci de falar, a restrição ela é importante porque como nesse primeiro plano que eu fiz aqui, o segundo plano, desculpa, eu defini ele como médio, né? Plano médio entre esse plano e essa superfície, correto? Como ele está com uma restrição, não tem como ele ser violado. Ou seja, vamos supor que essa face aqui, eu queira diminuir ela 10 milímetros. Vamos supor que eu arraste essa face para cá. Ela fica aqui agora. Esse plano vai continuar com a mesma restrição dessa face com esse plano como o plano médio, certo? Então é importante vocês terem ciência ao desenvolver o projeto de quais restrições você está trabalhando, porque isso vai ajudar você muito na sua otimização de projeto, se você precisar alterar, né? Então é importante você ter uma sequência e lembrar dessas restrições, certo? Agora uma outra opção aqui seria geometria de referência, plano. Agora repara aqui, para eu conseguir definir um plano, né, eu basicamente preciso de 3 pontos, definir 3 pontos, ou 2 pontos, ou um ponto e uma linha. Né? O que eu quero dizer? Então vamos supor que eu quero um plano aqui na diagonal. Eu quero um plano aqui nessa diagonal aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Como que eu farei para colocar um plano nessa diagonal? Então minha primeira referência seria esse ponto, minha segunda referência seria esse ponto e minha terceira referência seria esse ponto. Pronto, repara que ele criou um plano na diagonal definindo 3 pontos. Então, a partir de 3 pontos, ele cria esse plano. Eu preciso de 3 pontos. Repara que na minha terceira referência, vou excluir aqui na minha árvore de projeto. Repara que ele está perdido aqui. Ó, selecione as referências e restrições. Eu não tenho como definir um plano com 2 pontos. Então, minha terceira referência seria esse ponto aqui. Eu dou um OK e ele cria um plano aqui na minha diagonal. Agora, olha que interessante. Eu vou excluir esse plano e vou definir ele de uma outra maneira. Então, recurso, geometria de referência, plano. Novamente, pede 3 referências. Só que, lembra que eu falei que precisa de 3 pontos? Só que eu tenho uma segunda forma de definir um plano aqui, por exemplo, nessa diagonal, né?
Então, a segunda maneira seria, eu seleciono esse ponto, certo? E na minha segunda referência, ao selecionar essa linha, ele vai criar o meu plano também na diagonal. Então, meu plano está totalmente definido. E agora eu defini esse meu plano na diagonal. Agora, mostrando uma outra etapa, que seria... Vamos supor que eu queira trabalhar com ângulo nesse plano aqui. Bom, lembra que eu falei, sempre que você vai trabalhar com plano, você precisa de ter uma referência, certo? Então, o que vocês imaginam, como que eu faria para trabalhar com ângulo aqui? Vamos supor que eu queira trabalhar com 30 graus, esse plano inclinado 30 graus nessa vista, vamos supor que eu queira o plano aqui, ó, 30 graus assim, inclinado, deitado, né? Então tá aqui o plano, eu quero ele 30 graus assim. Como que eu faria, né? É intuitivo que a gente vai criar um eixo de referência aqui, vou selecionar esse plano e minha segunda referência vai ser essa linha que ele vai rotacionar em torno dessa linha, né? Então como que a gente faria isso? Então eu vou precisar agora desenhar no meu plano, né? Então, botão direito, esboço, pronto, agora estou trabalhando nesse plano, né? Então aqui em esboço eu vou selecionar a linha, vou desenhar qualquer linha aqui na horizontal, repara que, deixa eu excluir aqui para mostrar para vocês, de novo, repara aqui, ó, quando eu estou na minha horizontal, ele aparece uma caixinha aqui perto do lápis, né? Em amarelo, que é uma restrição que eu estou criando aqui nessa linha. Se eu tirar ele da horizontal, repara que ó, sumiu. Ou seja, ele está no espaço sem restrição nenhuma, né? Ao colocar na vertical, ele aparece a restrição de novo na vertical. Então, defini ele aqui na horizontal, aperto um ESC para fechar a ferramenta. Agora eu seguro Ctrl, seleciono a minha linha, certo? Ainda com Ctrl pressionado, eu vou selecionar essa face e vou, por exemplo, colocar colinear. Pronto. A única coisa que eu fiz, eu desenhei o meu esboço aqui nessa superfície, certo? Dou um OK e agora eu posso sair da minha ferramenta. Pronto, agora eu seleciono o plano, geometria de referência aqui na aba de recursos, plano. Pronto, agora repara que a minha primeira referência está selecionada. Agora, para eu conseguir trabalhar com ângulo, eu preciso ter uma linha de referência, né, no qual ele vai rotacionar, certo? Então, na minha segunda referência agora, eu vou selecionar essa linha e agora repara que ele está perpendicular. Ok, mas eu quero trabalhar com um ângulo. Então, eu vou aqui na ferramenta e vou habilitar essa opção de ângulo. Então, repara que agora ele está trabalhando com 10 graus. Eu posso alterar e ele vai mudar o ângulo, né? Eu vou deixar 15 graus e eu posso também inverter essa distância, né? Ou não inverter. E eu posso também adicionar vários planos. Então ele vai rotacionar de acordo com essa minha segunda referência, certo? Então, selecionando vários ângulos, dou um OK.